Oi, gente! Então, eu já vou começar esse vídeo pedindo perdão pela minha iluminação, que não está muito boa, assim, não está das melhores. Mas eu vim aqui hoje falar para vocês um pouquinho sobre essa franquia aqui, ó. Eu vou deixar a imagem centralizada na tela. O nome dessa franquia, que está com os filmes disponíveis lá na Amazon, se chama franquia Culpados. É uma franquia assim, de livros de uma escritora argentina. E é a história desses dois adolescentes aí. O resumo, assim, da franquia é o seguinte. Essa adolescente aí que se chama Noah, ela está naquela fase rebelde, ali na faixa dos 17 anos de idade. A mãe dela se casa com um milionário e eles vão se mudar para um outro local que a mãe dela vai morar com esse novo marido. Lá ela vai conhecer esse rapaz chamado Nick, que é o meio-irmão dela. No caso, ele é filho somente do homem com o qual a mãe dela vai se casar. Então ela já começa assim com aquela rebeldia e tudo. E é uma franquia de 3 filmes. Eram 3 livros, foram transformados em filmes. E o que é preocupante nessa franquia, gente, que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês? O público prioritário que está assistindo esses filmes aí é de 13 a 18 anos de idade. Começa ali de adolescentes de 13 anos. Mas eu tenho certeza que tem até crianças na pré-adolescência assistindo esse tipo de conteúdo. A história é envolvente, interessante e tudo, mas qual é o problema de um adolescente, uma criança assistir esse tipo de filme? Em primeiro lugar, ele romantiza os comportamentos rebeldes. A adolescente, ela vai a festas inadequadas para a idade dela, inclusive, porque ela tem 17 anos ainda. Festas onde tem muita bebida, todos ali estão bebendo, tem cenas de nudez, promiscuidade. De tudo se vê ali naquele tipo de festas que ela frequenta. O linguajar é com palavrões, ela a todo momento xinga. E o irmão dela também não é o melhor, o meio-irmão dela também não é diferente. Ele também está presente nessas festas, ele também é rebelde e ele participa de rachas, corridas clandestinas, sempre colocando em risco a vida. E ela também entra nessa onda, vai participar das corridas. E ali o comportamento dele como o principal, o galã, vamos dizer, do filme, ele sai beijando várias meninas nas festas e não tem compromisso com ninguém. Enfim, de tudo que você possa imaginar de comportamento inadequado que possa se ensinar a um adolescente, a um jovem, você vai encontrar nessa franquia aqui de filmes. Então, é só um alerta assim para a gente ficar atento. Por quê? Porque os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles estão se envolvendo com esse mundo de bebidas, de promiscuidade cada vez mais cedo. E esse tipo de filme aí, por mais atraente que pareçam, as imagens são bonitas, ele contribui enormemente para normalizar esse tipo de comportamento. Ou seja, se o adolescente ali com seus 12, 13 anos já não está beijando todo mundo, já não está com aquele comportamento promíscuo de relações, como vamos dizer, indiscriminadas por aí, toda festa que vai tem que se relacionar intimamente, se é que vocês me entendem, com qualquer um que estiver ali, e as bebidas, os comportamentos, tem também partes em que o personagem principal se envolve com, que eu não posso falar as palavras aqui, mas é aquelas palavras ali de entorpecentes que vocês já sabem. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente vê um filme desse ali no catálogo, legal, uma história de amor, mas a gente vai ver a fundo o conteúdo e a gente nem imagina o que estão tentando enfiar na cabeça dos jovens de hoje em dia. Então é isso, pessoal. Eu sei que os mais moderninhos, assim, da atualidade, vão querer criticar, defender os livros e os filmes dessa escritora, mas simplesmente eu achei, assim, muito inadequado, ainda mais quando eu fiquei sabendo que o público principal que está assistindo essa franquia aí tem 13 anos, começa aos 13 anos de idade, e a gente vê quanta coisa ruim que está acontecendo aí com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, como que o comportamento está cada vez pior, mais difícil assim de lidar, e às vezes são esse tipo de coisa que eles estão assistindo. E é isso.
Deixe aqui sua opinião, se você tem algum adolescente ou se você mesmo já assistiu, deixe a opinião aqui sobre a franquia, sobre os filmes, o que você achou, desde que sejam comentários com respeito, porque todos temos a nossa opinião, mas eu achei bem interessante fazer esse alerta aqui sobre a franquia. Então é isso, pessoal, até a próxima. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal que ajuda bastante na divulgação, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!